novo ano, nova história. Um novo tempo, um novo ciclo. Uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas. A nossa fé entra em lugares que nós não conseguimos entrar. Na palavra de Deus diz que não existe nada impossível para o Senhor. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje é a nossa reunião do melhor da terra, para os Eliaquins. E quem são os Eliaquins? É aquele pequeno que o Senhor, repita comigo, levanta e sustenta. Não é simplesmente levanta e se vira. Ele levanta e sustenta. Eu já falei isso em outras reuniões. Imagina o sol, a lua e a terra. Quem sustenta esses astros em suas posições? Deus. E será que o Deus que sustenta o sol, a lua e a terra na sua posição, não pode nos sustentar em um lugar de honra, de glória? Tanto pode, como Ele vai. Uma das decisões mais importantes, como é uma reunião voltada para a vida financeira, que nós precisamos tomar de uma vez por todas, é a seguinte: quando nós corremos atrás das bênçãos, repita comigo, elas correm de nós. Porém, quando nós corremos atrás de Deus, as bênçãos correm, repita comigo, até nós. Então existe uma inversão muito diferente. Por mais que nós estamos em 2022, é um novo tempo, é uma nova história, eu não posso deixar de citar 2 testemunhos que chegaram até mim no último dia do ano passado, dia 31 de dezembro. Um deles foi o seguinte, se o casal estiver assistindo, eles vão saber que são eles. É um casal jovem, que tem as suas ambições, os seus desejos, como todos nós temos, lutando, batalhando com a vida, e eles tinham o sonho de adquirir a sua casa. E nisso, eu vi todo o ano, durante todo o ano de 2021, eles pagando o preço, perseverando, se envolvendo com as coisas certas, caminhando uma milha a mais, participando de trabalhos, participando de praticamente todas as reuniões, orações na madrugada. E muitas vezes, nós nos esforçamos, e parece que não está acontecendo absolutamente nada. Isso é normal? Isso é normal. Porque Deus trabalha, repita comigo, Deus trabalha no silêncio. Já ouviram aquela frase que se você contar algo para alguém, as chances desse algo dar errado é muito maior? Por isso que Deus não revela nada antes da hora. Ele revela para você na hora certa, no momento certo, para que nada dê errado. E eles ao longo desse ano, do ano passado inteiro, orando, perseverando, e nada. Chegou o dia 31 de dezembro, receberam uma ligação, foram lá para assinar o contrato, adquiriram a sua casa própria. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ter passado de hora, de repente, o Senhor fez algo extraordinário. Segundo testemunho, um outro casal, só que esse é um casal de mais idade, em uma certa oportunidade vieram compartilhar a história deles. Eles nunca tinham desfrutado de absolutamente nada diferente. O que entrava para eles era o suficiente para pagar as despesas de casa, e a frase que eles usaram para mim, e olha lá. Um casal que dizia que eles não tinham dinheiro desde quando eles se casaram, e eles são casados há muito tempo. Não tinham dinheiro para comer lanche, algo diferente, fora de casa. Era uma vida assim no limite do limite,
e muitas vezes não sendo ainda o suficiente. E a mesma coisa, perseverando, 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 sacrificando, caminhando as suas milhas, se esforçando. E muitas vezes, muitos acabam caindo no erro de confundir o silêncio de Deus com o não agir de Deus. Muitas vezes, Deus ainda não te contou, não contou para você o que Ele vai fazer, mas Ele já contou para outra pessoa que vai ser um instrumento na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Esse casal veio compartilhar comigo que, do nada, uma pessoa que eles conheciam, mas não tinham intimidade, não tinham nenhum tipo de amizade mais próxima. Uma pessoa chegou até eles e falou: eu quero fazer negócio com vocês. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração. Eu conheço o seu produto, eu sei que ele é bom, mas eu também conhecia outros. Só que Deus me incomodou há meses para vir falar com você. E eles falavam: mas a gente nem tem intimidade, não tem explicação. Não é uma pessoa da nossa convivência que simplesmente deu a ideia, surgiu a ideia, vamos fazer algo junto. Não. Para ficar claro que quando Deus quer fazer, Ele usa pessoas desconhecidas ou conhecidas, os meios que forem necessários, Ele incomoda a pessoa, Ele coloca no coração o desejo para te favorecer. Por isso que nós não podemos em nenhum momento jogar tudo para cima. Porque qual que é a reação da grande maioria das pessoas? E isso é uma característica do ser humano. Ele se esforça, ele tenta, ele persevera até um certo ponto que ele não aguenta mais. Quando ele não aguenta mais, ele quer jogar tudo para o alto. E é nesse jogar tudo para o alto que muitos acabam jogando as bênçãos do Senhor fora. Quando na verdade, sem você saber, Deus já estava trabalhando com uma outra pessoa, tendo diálogos com outra pessoa, incomodando outra pessoa, colocando o desejo no coração de outra pessoa, para te favorecer. E aquele que fez uma vez, é poderoso para fazer quantas vezes forem necessárias. Se nós pegarmos a multiplicação dos pães e dos peixes, no livro de João, no capítulo 6, se não me falha a memória, olha que extraordinário que foi. Depois do Senhor, junto com seus discípulos, terem curado enfermos, cegos, paralíticos, operado diversos milagres, o Senhor não queria despedir as pessoas de mãos vazias. Quando você vem à casa do Senhor, Ele não te despede com mãos vazias. Ele não despede. Pode ser que você não saia carregando absolutamente nada, mas no mundo espiritual Ele está fazendo. Só que antes da multiplicação dos peixes acontecerem, mesmo depois dos discípulos terem visto tantos milagres, curas, paralíticos sendo curados, cegos e assim por diante, eles ainda foram incrédulos, porque eles viraram para o Senhor e falaram: mas como que nós vamos alimentar uma multidão tão grande? No caso foi Filipe que perguntou para Jesus. E depois ainda André, irmão de Simão Pedro, chegou até Jesus falando: esses são os poucos pães e peixes que nós temos. Mas como um sinal de incredulidade. Eles já tinham visto milagres, mas não acreditavam que o Senhor pudesse operar um outro milagre. Muitos se encontram nessa mesma posição. Já viveram milagres, mas para o milagre seguinte, a incredulidade está aqui, ó, batendo. Mas como? Mas como? Mas como? Mas como? E mesmo que você ainda não tenha visto na sua vida, se Deus fez na vida de alguém, é porque Ele vai fazer na sua. E aqueles que eram pouquíssimos pães e peixes, foi mais do que o suficiente
para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E olha o detalhe, só pegando essa reunião como exemplo, olha para o lado. Tem mais mulheres ou homens? Muito mais mulheres. Como na grande maioria, as mulheres são a maioria. Imagina nesse dia, se só homens eram 5.000, imagina quantas eram as mulheres. Então esse acaba se tornando um número quase impossível de você determinar. Com pouquíssimos pães, o Senhor alimentou milhares de pessoas. Mas para isso é necessário crer. Quantas pessoas tem na sua casa? Será que o Senhor que operou o milagre, multiplicando para milhares de pessoas, não pode multiplicar nas suas mãos? Você é sozinho? Você pode ser você mais 2, mais 3, mais 4, mais 5? Ele não pode fazer na sua vida? E o detalhe, sabe qual que é o título desse João 6? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Se está escrito primeira, é porque teve uma segunda. Se existiu uma segunda, é porque vai existir uma terceira. Se existiu uma terceira, é porque vai existir uma quarta, uma quinta, e quantas vezes forem necessárias, repita comigo, inclusive na minha vida. A promessa que nós recebemos é muito grande, só que ela não é de graça, mas é muito grande. Decisões precisam ser tomadas. Normalmente, todo início de ano, todo mundo começa da mesma forma. Vou fazer mais exercícios, vou afinar, vou perder uns números, eu vou começar a fazer mais leitura, eu vou me dedicar mais a isso, a isso e a isso, eu vou dar continuidade às ideias que lá atrás eu deixei morrer. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, segundo mês do ano, início de fevereiro, muitos acabam voltando ao seu estado anterior. Se nós perseverarmos em todas as nossas mudanças, estabelecermos um novo padrão de comportamento, esses 10 vezes mais será muito real. E muitos pensam, 10 vezes mais é muita coisa. 10 vezes mais, se você multiplicar qualquer coisa por 10 vezes mais, multiplica o teu salário por 10 vezes mais, já vai dar um cadão, já vai dar uma quantidade muito grande. E normalmente, as pessoas criam barreiras com grandeza, porque elas não acreditam. É grande demais para eu acreditar. É impossível demais para eu acreditar. Eu não tinha nem separado, mas olha como você não pode ter essa mentalidade. Só um minutinho. Efésios 3, no capítulo 20. Repita comigo. Aquele que é capaz de fazer, vamos juntos, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, repita comigo, que atua em mim, em nós. O que são 10 vezes mais comparado a infinitamente mais? Se o Senhor está falando que Ele pode operar 10 vezes, infinitamente mais, em relação a tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de verdade, 10 vezes mais está muito perto. Está muito perto. Está a uma decisão, a uma escolha, a um sacrifício, a uma renúncia de distância do Senhor, para Ele nos entregar tudo isso. Vou voltar até no anterior aqui no 16, olha o que diz, oro para que com as suas gloriosas, repita comigo, riquezas, é riquezas que você está buscando? Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder,
por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, de todos os lados, o conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, repita comigo, de toda a plenitude de Deus. Pode ir para o 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós começamos esse ano recebendo a palavra de Daniel. Lá diz que ele era 10 vezes mais, 10 vezes incomparável, 10 vezes mais sábio. Só que de Deus não se zomba, nada é de graça. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então ele era 10 vezes mais temente, 10 vezes mais obediente, ele era 10 vezes mais íntegro para com o Senhor. Por isso ele alcançou essa colheita, por isso ele alcançou esse resultado. Projeta para eles, por favor, Isaías 7, versículo 15. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. O que nós estamos falando aqui? De maturidade. Enquanto nós não tivermos maturidade para mudar as nossas ações, reações e decisões, nós vamos comer os mesmos frutos, os mesmos alimentos. Não tem como desfrutarmos de coisas novas se formos as velhas pessoas. Para um novo futuro, uma nova história, é necessário um novo você. E aqui, ele comerá coalhada até a idade em que saiba rejeitar. Então nós viveremos a mesma vida até o momento que nós rejeitarmos, aprendermos a dizer não, aquilo que nós precisamos dizer não, aprendermos a rejeitar aquilo que já deveríamos ter rejeitado lá atrás, para desfrutarmos de um novo tempo. É fácil? Na verdade, depende do seu ponto de vista. Porque difícil é viver uma vida de humilhação. Difícil é uma vida passando, lutando ela toda, por uma causa, por uma situação, e nunca alcançar resposta. Difícil é viver uma vida de miséria. Então, pagar o preço para viver uma vida extraordinária, não é difícil. Não é difícil. Na verdade, o grau de dificuldade está diretamente ligado ao nosso grau de força de vontade. Quanto maior for a nossa força, quanto maior for o nosso nível de dedicação, de esforço, repita comigo, mais fácil vai se tornar. Mais fácil se torna. Joel 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Olha alguns sinônimos ou palavras semelhantes da palavra decisão. Pode projetar para eles, por favor. Disposição. Ninguém chega a lugar algum sem disposição. Quando Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué estava lá embaixo na guerra, eram duas pessoas de formas diferentes atuando pelo mesmo propósito. Hoje, nós temos que ser essas duas pessoas. Nós somos Moisés, com as mãos estendidas, agindo a nossa fé, e nós somos Josué, no campo de batalha, trabalhando, se esforçando, renunciando. E se você não tiver disposição para batalhar, para lutar, se você não tiver disposição
para ficar com seus braços estendidos, nada vai mudar. Disposição, firmeza, repita comigo, determinação. Para você chegar no lugar onde você ambiciona chegar, é necessária muita determinação. E o que significa determinação? Eu sei onde eu quero chegar, então vou fazer o que precisa ser feito. Palavras como não quero, não consigo, não estou com vontade, dessa vez eu vou deixar passar, tem que ser deixadas de lado de uma vez por todas. Existe aquilo que precisa ser feito e existe o ignorar o que precisa ser feito. Somos nós que decidimos qual caminho que nós vamos trilhar. Determinação, confiança, repita comigo, confiança. Se você não confiar, ou melhor, acreditar que você vai viver algo diferente, você não vai colocar a força necessária para viver esse algo diferente. Por quê? Porque você não acredita. Você se esforça por algo que você não acredita? Então, por isso que nós precisamos nos esforçar, acreditar, confiar para viver algo extraordinário. Segurança, certeza e repita comigo, coragem. Olha o que diz no livro de Daniel 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. Nós não fazemos outra coisa em nossa vida se não tomarmos decisões. E quando começam as decisões? A partir do momento que nós acordamos. Ali já começam decisões. O não tomar decisão já é uma decisão. Aqui nós vemos um homem, junto com os outros garotos, os outros jovens, que foram separados para passar por um período de treinamento. E nesse período de treinamento, fora os cursos, os ensinos, envolvia a alimentação do rei. E isso todos aqui já sabem, porque já foi falado, até não querer mais. Aqui, nós vemos um homem que foi procurar o responsável para dizer o seguinte: nós não vamos nos alimentar, permita que nós nos alimentemos de uma forma diferente, e dentro de 10 dias, você vai ver que a nossa aparência será muito melhor do que todos os outros jovens que estiverem comendo comida do rei. Quem foi que falou isso? Quem teve a iniciativa? Daniel. Quando Moisés foi escolhido pelo Senhor para liderar aquele povo, de cara ele titubeou. Ele não se sentiu capaz. Ele se sentiu inseguro. Ele argumentou falando que ele não falava bem, que ele tinha dificuldade, que ninguém iria ouvir. E o que o Senhor fez por ele? Pega essa vara, jogue no chão, que ela vai se transformar em serpente. Se isso ainda não convencer, transforme a água do rio em sangue. Se isso ainda não for o suficiente, enfie sua mão dentro da sua roupa, e quando ele tirou, estava leprosa. E quando ele colocou de volta, estava curado. Aqui foi o próprio Deus falando com ele. Faça isso, isso e isso. Deus não falou com Daniel. Ele teve a iniciativa. Ele foi ousado. Partiu dele sem saber o que iria acontecer. Ele não sabia qual seria o resultado. Só que tudo começou com uma decisão. Agora, se nós pegarmos os sinônimos da palavra decisão, ele confiou, ele teve segurança no que ele iria fazer, e a última palavra que nós lemos, ele teve muita coragem. Precisa de coragem. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, ele permitiu que fosse feito segundo a vontade de Daniel.
Só que aqui fica muito claro, só deu certo, só teve permissão e bondade, porque o Senhor permitiu. Porque se tivesse sido qualquer outro jovem, que não tivesse debaixo das mãos do Senhor, não teria sido permitido. Olha como está escrito em outra tradução, na mensagem. Repita comigo, pela graça de Deus, eu continuo, o chefe pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou. Repita comigo, a graça nos torna uma exceção. Uma exceção do quê? De qualquer coisa. Não existe limite. Daniel foi uma exceção. O que foi permitido para ele não seria permitido para outros. Muitos podem não estar vendendo, mas o que você tem que ter com você? Eu sou uma exceção, eu vou vender. Muitos podem não estar prosperando, mas o que você tem que dizer para você? Eu sou uma exceção, eu vou prosperar. Para muitos pode não estar dando certo, mas diga isso para você, eu sou uma exceção, e para mim vai dar certo. E tudo isso por intermédio da graça de Deus. Faz 2 anos praticamente, que nós estamos presos nesse negócio de pandemia, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Muitos sofreram muitas consequências, e muitos ainda têm sofrido consequências das paralisações, daqueles momentos de limitação, e por aí vai. Repita comigo, mas eu sou uma exceção. Por que eu estou falando isso? Porque pandemia, isso é o da vez, é o problema da vez, é a circunstância da vez, mas sempre estaremos sujeitos a problemas diferentes, a situações novas, só que nós vivemos em um mundo paralelo. As pessoas sofrem as consequências, eu cresço. E por conta dessa decisão, olha como que são as coisas. Vocês se recordam quanto tempo o povo ficou preso no deserto? Quanto? 40 anos. Quando o Senhor disse para aquele povo, vai, tome posse dessa terra, da terra prometida que eu já dei, já era certo, eles decidiram espiar a terra, e passaram 40 dias lá e não tomaram posse. E o Senhor disse, para cada um dia de incredulidade, vocês sofrerão 1 ano de punição. Por isso, 40 anos. Aqui o teste dele, quantos dias foram? 10 dias. 10 dias. E quantas vezes eles se tornaram mais do que todos os outros? 1 dia para cada vez que eles se tornavam superiores a todo o resto. E com Deus, nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Para cada um dia que nós decidimos não nos contaminar, para cada um dia que nós decidimos nos abster daquilo que não nos faz bem, para cada dia que nós decidimos ficar com aquilo que é certo, para cada dia que nós vencemos a nós mesmos, é uma vez mais que o Senhor está nos capacitando em relação a todos os outros. Essa reunião é a do melhor da terra. O melhor da terra é para todos? Não. O melhor da terra é para o pequeno fiel, para aquele que confia, é para aquele que acredita, é aquele que não vive para si, mas para Deus, é para aquele que renuncia às suas vontades para ficar com aquilo que é certo, e só assim nós nos tornamos uma exceção. Daniel, no capítulo 2, versículo 1, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. No 4, conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus, uma coisa é certa,
Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Por que eles enrolaram? Porque eles não podiam fazer absolutamente nada. Eles não tinham capacidade para aquilo. Eles não conseguiam realizar um trabalho tão difícil quanto aquele. Se eu continuar nos versículos seguintes, esses próprios sábios ou falsos sábios, falaram o seguinte: o que o rei está pedindo é difícil demais. O que o rei pediu, ninguém nunca realizou antes. O que o rei pediu, tem uma tradução que diz, é difícil demais. Se nós voltarmos na história de Eliseu e Elias, quando Eliseu estava acompanhando Elias, em uma determinada oportunidade Elias perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Qual foi a resposta de Eliseu? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Qual foi a resposta de Elias? O que você está pedindo é difícil demais. Onde chega um homem e uma mulher de Deus, aquilo que é difícil se torna fácil. Aquilo que é impossível, repita comigo, se torna possível. Aquilo que é extraordinário se torna comum. Porque Deus nos dá capacidade para fazer. Deus nos dá capacidade para desempenhar. Deus nos dá capacidade para vivermos resultados diferentes. Agora pegue isso e direcione para a sua vida profissional, para a sua empresa, para o lugar onde você trabalha. Existem coisas que são difíceis demais. Metas que são estabelecidas, difíceis demais para serem alcançadas. Mas repita comigo, eu tenho capacidade e eu vou realizar 10 vezes mais. E foi exatamente o que Daniel fez. Enquanto eles ficavam embromando, enrolando, porque dali não iria sair nada, de Daniel saiu. E aquilo que era impossível para aqueles homens, aquilo que é impossível para muitos, repita comigo, para mim é possível, e eu vou fazer, e eu vou viver, e eu vou conquistar. Olha como está escrito nessa tradução mesmo. Mas o rei disse: eu sei que estão tentando fazer, vocês só querem ganhar tempo, sabem que estão numa enrascada, e se não conseguirem me contar o sonho, estarão numa fria. Estou até vendo, vocês vão inventar uma história, justificativas, qualquer e me enrolar até que eu mude de ideia. Nada disso. Primeiro me contem o sonho, então vou saber que são capazes de me dar a interpretação, ou se estão só me enrolando. Os astrólogos responderam: ninguém, em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo, e nenhum rei jamais pediu uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que vossa majestade está pedindo é impossível, a não ser que algum Deus o revele, e os deuses não vivem no meio de gente como nós. Isso que o rei exige é difícil,
e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Mais uma vez, um ato de coragem, porque não foi o Senhor que pediu para Daniel tomar essa posição. Ele teve a iniciativa, a ousadia de falar: aqui ó, joga em mim, deixa que eu faço, eu tenho capacidade. E essa palavra diz respeito a alguém que está com medo de novos desafios, de pessoas que estão com dificuldade de dar passos mais altos, mas com esse tipo de atitude, você vai ter êxito, porque Deus, repita comigo, financia os ousados, e Ele ignora os covardes. Ele pediu tempo sem saber se daria certo, ele apenas creu. E qual foi o resultado disso? Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos como o resto dos sábios. Vai para o próximo. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Vai para o próximo. Dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda, repita comigo, o tempo e as estações. Olha como está em outra tradução: ele muda as estações e conduz a história. Repita comigo: é Deus que muda as estações e vai conduzir a minha história. Se Deus te conduz, existe fracasso? Existe derrota? Existe humilhação? Então tenha coragem, arrisque, enfrente novos desafios, porque Ele vai te honrar, porque Ele te capacita, Ele te honra e te exalta. Aquilo que era impossível, o Senhor revelou para eles. Mas onde tudo isso começou? Naquela decisão lá atrás. Aquilo que vai acontecer durante todo o seu ano, depende das decisões que você estiver tomando agora, já, nesse exato momento. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e, repita comigo, o escondido. Por isso, antes de tudo, nós temos que consultar ao Senhor. Porque foi exatamente o que esses homens fizeram antes de qualquer coisa. Daniel conversou, falou com seus amigos, e o que eles fizeram? Foram buscar ao Senhor, porque aquilo que está escondido, o Senhor revela a nós. E aos seus, Ele revela muito antes da hora. Aos seus, Ele revela coisas que para os demais, Ele não revela. Por isso, nós saímos na frente. Sabe o que para mim, como eu tenho como entendimento, o que significa ser um Eliaquim do Senhor? Repita comigo: passar à frente de tudo e todos, de todos os problemas e de todas as pessoas. Ele revela o profundo e o escondido, aquilo que nós não sabemos, assim como no testemunho que eu contei no início. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. Repita comigo: eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Quando Daniel decidiu se arriscar, ele não sabia o que iria acontecer.
Só que nada é por acaso. Tudo é provocado. Existe uma passagem sobre a história de Samuel, que diz que em um determinado momento, conforme Samuel foi crescendo, tudo que ele dizia, Deus fazia com que acontecesse. Vocês entenderam? Tudo que Samuel falava, o Senhor honrava Samuel, fazendo com que isso acontecesse. Isso está escrito assim? Está escrito exatamente assim. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. O Senhor revelou a ele, e aquilo que ele falou, era o que tinha acontecido nos sonhos do rei. Quando nós decidimos viver uma vida com Deus, essa é a consequência. Ele se compromete em realizar tudo aquilo que nós falamos. Já parou para pensar o que é uma vida onde você para? Você ora, você apresenta, você declara, você pede, e o Senhor faz com que tudo aconteça? Isso é real? E repita comigo: eu vou viver. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Tanto foi capaz, como ele fez, e ele foi uma exceção no meio de todos os outros sábios. Eram jovens, com menos experiência, teoricamente improváveis, assim como muitos têm as menores empresas, os nomes menos conhecidos, menos experiência, mas com o favor de Deus, você passa à frente daqueles que são considerados os melhores, os maiores, que carregam os maiores títulos, porque Deus te torna o maior. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é o maior de todos os deuses. Se o meu Deus é o maior, Ele te torna o maior. Pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu, repita comigo, muitos presentes valiosos. O Senhor tem grandes presentes para você, e muito valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Sabe o que nós estamos falando aqui? Mudança de estação. Aqueles que eram os chefes, aqueles que estavam à frente, tiveram que se submeter a Daniel. Assim como muitos estão na sua frente hoje, mas todos eles terão que se submeter a você, porque você será colocado entre os maiores e acima dos maiores. Repita comigo: entre os maiores, eu serei o maior. Vamos de novo: entre os maiores, eu serei o maior. Entre as maiores empresas, a sua será a maior. Entre as maiores famílias, a sua será a maior. Se está escrito, tem que se cumprir. Vai para o próximo versículo, capítulo, por favor. Vai para o próximo. Esse versículo aqui, ele não está aqui por acaso. Foi o versículo que a própria bispa compartilhou conosco quando eu falo com a nossa família, hoje de manhã. E eu vou compartilhar com vocês. Pois a imprudência dos nécios
os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der, repita comigo, mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. A quem o Senhor vai dar isso? A quem der ouvidos. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, sobre vocês, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, repita comigo, confirma as obras de nossas mãos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Nessa tarde, o Senhor está confirmando todas as obras das suas mãos. Tudo aquilo que está debaixo do seu controle, tudo aquilo que está debaixo da sua responsabilidade, o Senhor está confirmando que vai dar certo, que você vai ter êxito, vai viver em plena paz, em segurança, sem temer mal algum. Então decisões precisam ser tomadas. Decida não ser roubado naquilo que você foi roubado por muito tempo. Decida não ser vencido pelas suas vontades, desejos, por aquilo que vocês sabem que não cabe mais na sua vida. Enquanto nós não rejeitarmos aquilo que é errado, nós vamos ficar presos aos mesmos alimentos, às mesmas medidas, às mesmas respostas. Mas o Senhor quer te levar para um nível muito mais alto. Ele quer te levar para posições ainda mais altas. Ele quer te favorecer. Ele quer te colocar entre os maiores, você ainda estando acima dos maiores, porque Ele te capacita e Ele vai fazer de você uma exceção neste mundo. A grande maioria vive debaixo de humilhação. Você não vai viver. A grande maioria não consegue viver a glória do Senhor em sua totalidade. Você vai viver. A grande maioria não sabe o que é viver uma vida em plena paz, mas você vai saber, você vai descobrir, e isso será logo, de repente. Então eu gostaria que você entrasse em oração neste momento, assim como aqueles meninos, Daniel e todos aqueles jovens entraram em oração, apresentando uma situação ao Senhor. Apresente então a sua vida a Deus, dizendo: meu Deus, eu confio no Senhor acima de todas as coisas. Meu Deus, o Senhor sabe aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho controle, o Senhor tem. Aquilo que eu não posso fazer, diga isso, o Senhor pode. Aquilo que eu não tenho capacidade, diga isso, o Senhor me capacita. Aquilo que ninguém consegue fazer, diga isso, eu vou conseguir fazer. Aquilo que por muito tempo muitos tentaram, embromaram, enrolaram e não conseguiram ter êxito, diga isso, eu terei êxito, porque eu sou uma exceção neste mundo. Eu sou uma exceção na minha cidade, eu sou uma exceção no meu ramo profissional, eu sou uma exceção na minha empresa, a minha família é uma exceção. Então eu vou viver o sobrenatural. Eu confio no Senhor. Saia daqui decidido a dar passos de fé. Então diga isso ao Senhor: meu Deus, eu vou dar passos de fé, porque eu sei que o Senhor vai financiar, porque o Senhor financia todos aqueles que são ousados. É isso que Ele está esperando de você. Ele está esperando ousadia. Ele está esperando que você dê um passo de fé. Ele está esperando que você caminhe uma milha a mais. Ele está esperando que você assuma novos desafios. Então não tenha medo de assumir novos desafios, porque Ele é com você. Ele vai te honrar. Os outros sábios serão destruídos, mas você não será. Você não será arruinado, você não será envergonhado, você não será roubado, você não será destruído. Então declare: nesse ano eu vou prosperar como nunca antes. Se o Senhor tem presentes valiosos, eu estou aqui, meu Deus, para reivindicar todos esses presentes valiosos. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me promover, eu sei que o Senhor vai me tornar grande, próspero, eu sei que eu farei a diferença. Eu sei, meu Deus, que o Senhor vai me colocar em lugares que eu não tinha habitado até então. Eu sei que eu vou vencer batalhas que eu não tinha vencido até então. Eu sei que eu vou desfrutar de um novo tempo. Diga isso, é uma mudança de ciclo, é uma mudança de tempo, é uma nova fase que se inicia na minha vida, e uma fase onde eu vou comer e desfrutar, não dessa mesma coalhada, não dos mesmos alimentos, mas de coisas novas, coisas extraordinárias, medidas muito maiores. Diga isso: meu Deus, acrescente medidas muito maiores das minhas mãos. Diga isso, acrescente porções muito maiores. Diga: meu Deus, eu declaro sobre a minha vida 10 vezes mais sabedoria,
10 vezes mais força, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais ousadia, 10 vezes mais prosperidade, 10 vezes mais respostas, 10 vezes mais riqueza, 10 vezes mais unção, 10 vezes mais poder, 10 vezes mais autoridade. E assim como foi no tempo de Samuel, diga: meu Deus, faça com tudo aquilo que eu tenho apresentado, tudo aquilo que eu tenho falado, que venha acontecer na minha vida. Então apresente como será esse primeiro mês na sua vida. Fale: meu Deus, esse primeiro mês, nesse janeiro, eu vou crescer tantos % nesse mês, meu Deus, nesse mês de janeiro, já nessa segunda semana, eu vou faturar X, eu vou faturar Y. E não tenha medo de ser ousado, porque o Senhor está esperando a sua ousadia. Não tenha medo de colocar números altos demais, porque o Deus que quer operar 10 vezes mais, Ele pode operar infinitamente mais. Então tudo que você pedir a Ele é pequeno em comparação àquilo que Ele ainda pode fazer. Então diga: esse 10 vezes mais vai se cumprir, vai se materializar na minha vida. Esse 10 vezes mais vai se cumprir, vai se materializar nesse primeiro mês do ano. Meu Deus, eu não preciso de tempo para embalar, eu já vou começar arrebentando desde o início. Eu não vou precisar correr atrás lá na frente, porque a minha vida já vai começar a caminhar a partir de agora. E eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai me colocar nas posições mais altas. É o Senhor quem muda os tempos, é o Senhor quem muda as estações. E aí, diga isso: é o Senhor quem vai conduzir a minha história. Eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa conduzir a minha vida em direção aos lugares mais altos, às posições mais altas. E diga: eu sei que o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar. E declare: tudo aquilo que não aconteceu no decorrer de todo o ano passado, vai acontecer de uma vez só, ainda esse mês, vai acontecer nesse mês de janeiro. Nesse mês de janeiro, eu vou desfrutar do melhor ano de toda a minha história. Esse será o melhor mês. Um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, e eu serei surpreendido, meu Deus, porque o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me tirar do lugar comum e vai me colocar no lugar especial. No Senhor, mesmo que tenham muitos maiores do que eu hoje, diga: isso é momentâneo, é momentâneo. Ninguém vai estar maior ou melhor do que eu, nenhum ramo, nenhum concorrente vai estar acima de mim. Eu serei o maior, eu serei o melhor. Naquilo que eles não tiverem condições de realizar, diga isso: eu terei condições, porque o Senhor me capacita, porque o Senhor me honra, porque o Senhor me exalta, e o Senhor vai me favorecer. Então tão somente creia, com seus olhos fechados, sua mão no coração. Aquela decisão, 10 dias, alteraram completamente a vida daqueles homens, daqueles garotos. De qualquer forma, esse ano vai passar. Somos nós que decidimos como ele irá passar. Se 10 dias de comprometimento, de renúncia, alteraram a história daqueles jovens, o que um ano desse jeito não poderá fazer na sua vida? E sabe o que é mais lindo? O rei colocou o Daniel em um cargo muito mais alto, e a pedido de Daniel, foi nomeado os seus amigos, os jovens, para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia. Então, quando o Senhor te honra, Ele leva os seus junto com você. Então você não está recebendo somente poder para você ocupar uma posição alta, mas para que todos que fazem parte da sua vida, do seu mundo, marido, esposa, filhos, tio, tias, todos possam ocupar essa mesma posição. Chegou a sua hora, chegou o seu tempo, chegou a sua vez de desfrutar de coisas extraordinárias, novas bênçãos, novas conquistas. Repita comigo: um novo tempo. Um novo tempo. Eu te abençoo. Eu quero determinar um janeiro extraordinário, um início de ano estrondoso, que o Senhor possa, meu Deus, fazer assim como o Senhor fez na vida de Daniel,
na vida de todos aqueles que estão aqui e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Que o Senhor possa revesti-los de uma capacidade incomum, sobrenatural, para que eles se tornem uma exceção em tudo que eles fizerem. Eu abençoo a sua vida, eu determino que um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, e que vocês possam ser surpreendidos, e que vocês possam ocupar os lugares e as posições mais altas, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único, digno e merecedor de recebê-las.